Olá, muito boa noite, caro amigo telenauta, você que está ligado na programação da nossa TV Diário do Sertão, a primeira TV online do estado da Paraíba, no nosso sublime sertão de Cajazeiras, sertão paraibano, e por que não dizer dos mais de 50 sites parceiros que retransmitem a nossa programação em toda a Paraíba e também no vizinho estado do Rio Grande do Norte e outros portais de outros estados que irão, claro, conhecer a nossa programação e, quem sabe, tornar-se parceiros da nossa programação, retransmitindo o nosso link. E você que está do outro lado da tela, você que já vem durante toda a nossa programação, dos programas ao vivo apresentados no nosso Diário do Sertão, a partir de agora você fica na companhia de José Dias Neto, eu que faço companhia a você, até às 19 horas, com o seu Interview, programa de entrevistas da sua TV Diário do Sertão. O Interview, nós recebemos aqui diversas personalidades, pessoas que se destacam em Cajazeiras ou no Sertão, na Paraíba como um todo, ou até mesmo em outros estados e que vêm até o nosso estúdio para a gente conhecer um pouco da vida do nosso entrevistado. Hoje não será diferente. Recebo aqui nos estúdios, desde já gostaria de agradecer, dona Fátima Leite, a sua disponibilidade em ter vindo até aqui para a gente conversar um pouco sobre a sua vida. Boa noite e que você deixa a gente à vontade para entender um pouco da sua vida. Boa noite. Olha, moro aqui em Cajazeiras, não sou daqui, né? Sou de Bom Jesus. Mas meus pais foram a São Paulo, né, com a família, não deu certo na década de 70. E estou aqui desde 75, né, que assim, adotou, né, a cidade de Cajazeiras me adotou, né, na época, cheguei aqui em 75, era uma criança, morávamos nas Populares. Meu pai, a sobrevivência da agricultura. Trabalhei também na agricultura, ajudei meus pais na agricultura. E na década de 77, em 77, na década de 70, chegava nas Populares as Irmãs da Sagrada Face, a qual eu tive a oportunidade de conhecer, me aproximar. E lá eu conheci Irmã Fernanda, que tinha um carisma pelas crianças, pelos jovens, né? E ela tinha um trabalho belíssimo ali nas Populares, de educar, de catequizar as crianças e os jovens daquela região, né, daquele bairro. Na época não tinha o campus, não existia o campus, né? Era um bairro afastado, ainda, né? Mas praticamente solitário lá, que não tinha os bairros que hoje, né, cresceu bastante na região. E nós não tínhamos muito contato com o pessoal aqui do centro. E lá elas desenvolveram um trabalho belíssimo de catequizar, de educar, de evangelizar, né? E através das Irmãs da Sagrada Face eu conheci a história da dança, da qual eu né, me destaco, trabalho. Não vou falar de destaque, humildemente eu falo, peço desculpa, mas faço um trabalho aqui em Cajazeiras, desde então, né, através de Irmã Fernanda, porque ela trouxe música clássica, trouxe a questão da dança, e foi a minha primeira coreógrafa, né, na época, e ela desenvolveu um trabalho com jovens que a gente começou a formar grupos de dança da igreja. Daí, então, comecei a desenvolver o gosto, a vontade de fazer o trabalho que faço hoje aqui em Cajazeiras. Dona Fátima, permita-me voltar um pouco o tempo, né? Vamos voltar até a cidade de Bom Jesus. Você lembra realmente da sua infância, até os 5 anos, quando veio para Cajazeiras? Eu lembro de ter saído de lá, né? Mas algumas coisas, porque eu era muito pequenininha, era muito criança. Mas depois que a gente voltou de São Paulo, meu pai e minha mãe sempre nos ensinou a ter, né, aquela questão das origens, do contato com os parentes, do contato com a família, e a gente nunca perdeu. Eu sempre, nas férias escolar, tanto eu como minhas irmãs, nós íamos visitar meus tios, e tem um tio lá, tem tia lá, né? E
A cidade de Bom Jesus foi onde eu nasci. E a cidade de Cajazeiras, aonde me acolheu, me adotou, né, como filha. E já recebi também, fui honrada, eu digo honrada pelo o vereador Severino Dantas, que apresentou a questão do título cidadã cajazeirense. Só que na época, meus pais adoeceram e eu tive que dar assistência a meus pais, não foi possível, e a Câmara recebeu o título, mas eu me sinto honrada em ter sido homenageada com o título de cidadã cajazeirense, que eu já me sinto cidadã cajazeirense. Desde da época que eu me entendi como gente, como pessoa que desenvolveu o trabalho, que estudei, que minha formação toda aqui em Cajazeiras, eu me sinto uma cajazeirense. Podemos dizer que existe uma máxima de que todo bom jesuense ele é metade paraibano, metade cearense. Porque é uma cidade que é localizada na divisa, né? Então, eu me sinto um pouco paraibana e um pouco cearense. É bom essa a minha experiência? Família, porque também eu tenho família em Palmeirim, né? Que são cidades bem próximas, Isso. Palmeirim e Bom Jesus. A família da minha mãe reside na cidade de Palmeirim. E a família do meu pai em Bom Jesus. Então, tem uma ligação, né? Faz sentido, Faz sentido. E a gente tem uma ligação. Gosto demais de ir a Ipalmeirim, tanto a Ipalmeirim, e tenho família em Bom Jesus, e a minha cidade, onde eu nasci, sou natural de Bom Jesus. Porém, adotada por Cajazeiras. Dona Fátima, e quando veio a Cajazeiras, foi uma infância de algumas dificuldades? E como? Porque na época que a gente veio, né, de São Paulo, foi uma época de crise, né, aquela época... Então, quando Fátima chegou em Cajazeiras, estava vindo de São Paulo? De São Paulo. Isso. Porque a gente tentou lá, né, meu pai tentou e não deu certo, né? Tem família lá e queria melhorar devido à questão econômica e não foi possível. Então, nós não íamos para Bom Jesus, e sim para Cajazeiras. Meu pai optou vir para Cajazeiras para tentar de novo a vida aqui. E a gente chegando aqui ao bairro, mas lá nas populares, tinha as casas populares, né, que a gente chama as casas velhas, que na época da nossa infância chamava Casa Velha das Populares. E aí a gente morou lá e toda a minha infância, adolescência e juventude, eu passei nas casas populares, naquela comunidade. Foi aquela comunidade onde eu cresci, onde eu como gente, participei de grupos de jovens, participei da catequese. Então, foi lá que desenvolveu o desenrolar de todo um trabalho na paróquia São José. Fátima, podemos dizer que a sua família é uma família tradicionalmente católica? Sim, sim. Meus pais, né, católicos, nos educou dentro da religião católica, né? Sou católica até hoje, graças a Deus. E com a chegada das irmãs, isso floresceu, né? Uma formação religiosa, uma orientação religiosa, que o que eu aprendi, hoje eu passo para os meus filhos, né? Para que a gente possa viver a fé, né? E a doutrina da igreja de acordo com o que a gente vê como certo, como um caminho certo de formação cristã, né? E de pessoa dentro da sociedade. Para que a gente possa ser uma pessoa boa, que a gente possa viver bem, amar o próximo, respeitar e crescer como ser humano, é necessário que a gente tenha uma religião. Eu não especificamente só a católica, mas não digo uma religião que a gente possa procurar Deus na nossa vida, para que a gente possa ser um ser humano melhor e construir uma sociedade melhor. Esse ensinamento você recebeu dos seus pais? Também, parte sim. Não, eles não tinham a formação, né? Mas eles nos guiavam no caminho do bem, né? Respeitar o outro, respeitar pai e mãe,
obedecer, a obediência era necessária na minha casa. Meu pai era muito rígido na educação. E tinha como uma das coisas principais, a obediência aos pais era necessária para que a gente fosse um ser humano disciplinado, ver as coisas pelo lado certo. Ele diz, olha, o certo e o errado é aqui, o certo e o errado. Agora você vai no caminho errado se você quiser, mas a gente está ensinando o que é certo. Então, se você optar pela coisa errada, aí você assume as consequências, certo? Mas ele era muito rígido, né? Minha mãe era menos, mas ela também tinha a sua maneira de ensinar, com carinhosa e tudo, mas ela também exigia que nós, como filho, obedecer, respeitar os mais velhos, respeitar a família, certo? Fazer o bem sem olhar quem. Tudo isso e viver a fé e no seu auge, que é o respeito, amar a Deus sobre todas as coisas, o respeito do ser humano, porque você amar o próximo como a si mesmo é um dos mandamentos que ela sempre falava. E ela, uma coisa que eu lembro que minha mãe sempre falava, e ainda hoje fala, e fala para os netos, é que o que a gente faz de bom, ruim ao ser humano, está fazendo a nós mesmos. Meus filhos, ela sempre coloca, pensai bem o que você vai fazer, o que você vai dizer ao seu próximo, certo? Porque o que você faz, o que você diz, você está dizendo a si mesmo. E Deus está ouvindo. Então, Fátima, quando a senhora fala na questão das dificuldades, quantos irmãos? São 7 irmãos. 7 irmãos. Mas minha mãe teve, na época, né, faleceram 6 irmãos, né? Então, foram 13 filhos. Mas aí morreram antes. O último que morreu em 79 de câncer, Joãozinho, né? O único que eu tive contato. Os outros foram antes que eu nascesse, né? Antes do meu nascimento. Aí ela teve e faleceram 5 irmãos. E Joãozinho, né? Faleceu, ele tinha câncer. E em 79 aqui não tínhamos recursos. Se hoje nós não temos muitos recursos, imagine na década de 70, no final da década de 70. E aí foi um sofrimento tanto para ele como para a gente, que víamos o nosso irmão com 7 anos de idade, né, morrer sem assistência, sem a gente ter condições, a família muito pobre. Vivíamos da agricultura e não tínhamos recursos para levar para um centro, né, que tivesse mais assistência médica. Dona Fátima, e com relação aos estudos, olha, tiveram essa oportunidade? Porque quando se coloca na área da medicina os avanços que há quase 40 anos atrás era muito difícil, imagine também a educação que também era para poucos, né? Olha, na época era o primário, né, que hoje a gente chama, não é o primário. Fundamental. O fundamental. Na escola Cianzinha Ramalho, né, que funcionava na época ao lado da igreja, da Capelinha São José. E a minha formação, né, os primeiros passos, as primeiras letras que a gente disse que aprendi, foi na escola Cianzinha Ramalho, que hoje é localizada no Pôr do Sol, né? E lá foi meus primeiros passos na questão da educação. Depois, a irmã Fernanda conseguiu, porque nós não tínhamos condições de pagar uma escola, e eu fui estudar no diocesano, né? Então, na época era o 1º grau e 2º grau, eu fiz lá no colégio diocesano, graças à generosidade de irmã Fernanda com o padre Luiz Galberto. Isso eu devo a eles também. E lá eu terminei, né, o 2º grau. Antes disso eu conversava com a irmã, falava sobre a dança. Nós desenvolvíamos o trabalho, sempre que ela precisava, pedíamos para fazer uma apresentação. Juntávamos um grupo de meninas e ela
fazer, olha, eu quero uma dança falando sobre isso, eu quero uma dança na festa de São José, eu quero uma dança no Natal. E nós nos reuníamos e criávamos as coreografias e apresentava. E sempre eu dizia, irmã, preciso fazer um curso, eu não tenho condições. Não, você tem que terminar o 2º grau, depois a gente vê isso. E ela sempre incentivava, você não vai agora, se prepare, termine o seu 2º grau, que a gente vê isso. E aí, quando eu terminei o 2º grau, eu ainda tentei o vestibular aqui, né? E aí eu disse que não me identificava com os cursos, mas estava buscando lá fora. Aí ela disse, agora é a hora, agora vamos conversar. E sentou com a congregação e fui fazer o curso, né? Em 89 fui para Fortaleza, onde eu fiz o curso, financiado pela congregação. E irmã Fernanda me apadrinhou. Em 89, em né? 89. Me deu toda a assistência, eu fiquei na casa de uma senhora que ela pagou, né, a congregação junto com a irmã Fernanda pagou toda a minha hospedagem, pagou o curso muito caro na época, porque era um curso, porque era para mim aperfeiçoar a minha técnica, para mim melhorar, para que eu melhorasse a minha técnica clássica e todo um conhecimento, tinha que vir com toda a bagagem. Então, qual a denominação do curso? Era para preparação técnica da iniciação ao balé, desenvolvimento técnico na área clássica e contemporâneo, e a questão era curso da parte teórica, que a gente não tem só a parte técnica, entendeu? Não só a prática. Para quem quer seguir esse caminho, é necessário que estude bastante. E a minha professora foi uma bênção, assim, foi uma pessoa maravilhosa na minha vida, a Sandra Cervante, e ela me cedeu todo o material dela para que eu estudasse, para que eu me preparasse, para que eu terminasse esse curso e viesse com as condições de dar aula à criança, jovem e adolescente, na iniciação ao balé. A partir daí, graças à congregação da Sagrada Face, a senhora pôde voltar para Cajazeiras e iniciar o seu trabalho. Com certeza, foi em 89. Isso foi, no final de 89, eu fui procurada por Gutenberg Cardoso, né, que trabalha na imprensa, e me indicou para ser coreógrafo da festa de 15 anos de Érica Leitão, filha do casal Dr. Deusdedito, né, e Jacinta. E aí eu coreografei, né, a festa. Quando eu estava trabalhando na festa, durante a festa, né, a noite da festa, uma senhora me procurou chamada Anne. Anne era esposa de uma advogada aqui de Cajazeiras, só que ela carioca, estava aqui e estava abrindo uma clínica de estética que chamava Anes. Clínica de Estética Anes, que era na Padre Julinho, ao lado da Pinheiros, né? Da Livraria Pinheiros. E ela abriu ali uma clínica, só que as pessoas viram a apresentação do balé e aí gostaram da apresentação e perguntaram se ela não iria colocar também o balé. Então a procura foi muito grande. No dia seguinte, ela me procurou na minha casa para me falar com ela e para propor para trabalhar com ela, né? Mas, voltando ainda um pouquinho, eu tive um trabalho dentro da FEBEM-MAA, né? Antes de trabalhar na ANES, eu já trabalhava na FEBEM-MAA, só que com danças folclóricas, com danças místicas, não era técnica clássica. FEBEM-MAA aqui. A antiga FEBEM-MAA, aqui localizada ali um prédio ao lado da UFCG, quando você vai para a UFCG. Eu não sei o que é que funciona lá, me parece que é um órgão da prefeitura agora. E trabalhava com menores adolescentes que não tinha uma ocupação fora do horário escolar. E a minha função era, através da dança, trabalhar com esses jovens adolescentes. E tinha a creche que funcionava também, com crianças menores. Só que eu não trabalhava com o peso da parte da creche. Já eram outras colegas. E eu trabalhava com as meninas e os meninos que não tinham ocupação, né, na tarde. Se estudasse de manhã, não tinham ocupação à tarde. E eu, através da dança,
tentávamos ocupar esses jovens e adolescentes, né, para desenvolver um trabalho social lá na FEBEMA. Olha, nós vamos a um rápido intervalo comercial. Já vi que o papo é bom e agora a gente vai adentrar nessa questão do balé clássico e entender realmente com a professora que vai falar um pouco também do seu trabalho em Cajazeiras. Nós vamos a um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta. Eu sou de Cajazeiras, a nossa cidade, terra da cultura que me deu saber. Foi o Padre Ruli que nos abençoou, cidade que ensinou ao Paraíba a ler. É lindo ver o Cristo de braços abertos, porque quem faz tudo certo nesta vida vence. Estou muito feliz falando a verdade, eu amo esta cidade, sou cajazeirense. Estamos de volta com o seu Interview, programa de entrevistas da sua TV Diário do Sertão. Eu sou José Dias Neto e faço companhia a você até às 19 horas com o seu Interview, que hoje recebemos aqui a nossa querida Fátima Leite, ela que é professora de balé e que agora a gente vai adentrar, professora, nessa questão realmente do balé em Cajazeiras. Quando foi que Cajazeiras despertou, vamos dizer assim, para uma arte nova? Há 30, 40 anos atrás era tudo muito novo, né? Como foi essa recepção de Cajazeiras quanto ao balé? No início as pessoas duvidaram, sinceramente. Quando fiz as apresentações, fiz várias apresentações na Associação de Moradores do Pôr do Sol, quando eu cheguei de Fortaleza, as pessoas conhecidas me convidavam para apresentar nas escolas, em algumas apresentações, momentos fortes né? E aí, algumas pessoas não conheciam, algumas pessoas duvidavam. E quando eu recebi o convite para trabalhar lá na ANES, me lembro de uma história engraçada, que eu estava dando aula e a doutora Ana disse: professora, quando terminar a aula, a senhora, por favor, venha na sala da direção. Tudo bem. Aí eu fui, né, terminei a aula e fui. Quando eu cheguei lá, tinha uma senhora, disse: olha, essa senhora quer lhe conhecer, me apresentou. Oi, tudo bem? Aí ela disse: tudo bem, você não é daqui. Aí eu disse: por quê? Aí ela disse: você não é daqui. Você é de onde, minha filha? Aí insistiu, eu disse: mas por que a senhora acha? Não, aqui não tem, aqui em Cajazeiras, imagina, uma professora de balé. Aí eu disse: olha, realmente a senhora não tem razão, não sou daqui, eu sou de Bom Jesus. Aí ela se assustou. Foi mais novo ainda, né? Eu pensei que você seria de São Paulo, do Rio, não sei de que. Eu disse: mas gente, peraí, será que ninguém aqui do Nordeste tem a capacidade tão, seja capaz quanto as pessoas lá fora, dos grandes centros? Tem pessoas que gostam de cultura, de arte, e por que não do balé clássico? Aí ela ficou assustada, ela disse: me desculpe ter questionado isso, não sei o que. Não, tudo bem, tá tudo bem, isso pode acontecer. Porque as pessoas tinham uma visão assim, de que clássico só para as pessoas, por exemplo, João Pessoa e Campina Grande. Por que não de Cajazeiras? Aí, nessa época, quando comecei a trabalhar, eram poucas que sabia pessoas, porque também não divulgava, não falava, mas eu fazia só o meu trabalho, mas quando perguntava, eu assumia as minhas origens. E assumo as minhas origens, da onde eu vim. Porque é necessário, se um ser humano esconde e renega as suas origens, ele está se renegando a si mesmo, ele está se renegando a sua história. Um ser humano que desconhece as suas origens, ele está desconhecendo a si mesmo. Não tem sentido. Então é necessário... Fátima, nós poderíamos dizer que Fátima Leite é pioneira no balé aqui? No balé clássico? Olha, agora eu soube que houve uma época na Academia Bem Me Quer, naquela... depois da... eu não sei como é o nome daquela avenida... travessa que vai para Eugênio.
depois das Oiticias. Após as Oiticias, aquela avenida que desce lá de Nossa Senhora de Fátima para Eugênio. Que tinha uma senhora que não era daqui, era de fora, que deu, parece que, não sei se foi balé clássico, mas me falaram que ela era professora de balé. Não conheço, não sabe, não, mas disse que foi na década, no começo da década de 80. Me parece que foi no começo da década de 80. Depois eu não sei. Não sei se sou a primeira, né? Mas eu comecei o trabalho, né? Fiz o trabalho, dançava quando criança, mas não tinha orientação. Fiz o curso na década de 80 e na década de 90 comecei a ensinar na Academia Anes. Fátima, de onde surgiu esse desejo do balé? Já que se as pessoas não conheciam o balé e achavam que o balé era coisa da capital, sim. Claro, como foi que Fátima Leite teve esse contato com o balé? Voltando atrás, né? Voltando bem um tempo, através de Irmã Fernanda. Irmã Fernanda? É. Irmã Fernanda era muito culta, né? Era uma pessoa muito culta, uma formação. Era uma pessoa maravilhosa. Ela, quando nós íamos visitar a casa das irmãs, era sempre aberta aos jovens, né, às crianças. E ela sempre colocava um bolachão, que a gente chama, né, o vinil. Beethoven. Lindo, belíssimo, a Quinta Sinfonia de Beethoven. Não conhecia. Na minha casa não tinha nem um radinho de pilha, né? Mas ali suava, começou a entender. A irmã disse, aí eu comecei a mexer braço e tudo. A irmã disse, você gostaria de fazer? Ela falava balhado. Nunca falava balé, balhado. Você gostaria de fazer um balhado, menina? Aí eu disse, que é balhado, irmã? Disse, a dança. Aí eu disse, sim. Aí teve uma oportunidade. A Madre Superiora veio da Itália e ela criou uma coreografia, não com a Quinta Sinfonia de Beethoven, mas com uma música, um canto, né, na época católico, e ela fez uma coreografia simples. E eu comecei, aí dancei e apresentei para a Madre. Depois, com a Quinta Sinfonia de Beethoven, ouvindo, que é enorme, mas a gente dançou só um pouquinho, pediu para que eu fizesse um solo, né? E aí eu fiz uma apresentação, do qual ela disse, né, na época, que ela é uma pessoa culta, que se referia aos movimentos do balé clássico. Não era uma técnica perfeita, até né? Porque faltava, né? Faltava. Mas eu criei uma coisa que eu senti que o meu corpo se movimentava de acordo com a música que ela pedia, e a gente fez uma rápida apresentação, porque a Quinta Sinfonia de Beethoven é enorme, né? Verdade. E aí ela pediu, bem curta, menina, bem curta a apresentação. Aí eu fiz a apresentação e todos gostaram na época, criança, né? E aí, desde então, comecei a despertar o gosto pela dança, no caso, o balé clássico. O que significa Irmã Fernanda? Irmã Fernanda significa tudo. Foi um ser humano maravilhoso e que prestou serviço à comunidade de Cajazeiras, à sociedade de Cajazeiras, que educou, que evangelizou, que nos ensinou, que nos encaminhou para o caminho do bem, que nos deu a oportunidade, não só a mim, mas muitos jovens ali, que as pessoas que foram criadas por ela, como eu, como minha família, Jucinério, Neuma Ferreira Lopes, se estão vendo, sabem do que eu estou falando. E que nos faz falta, muita falta, porque foi uma mulher de um exemplo maravilhoso. Irmã Fernanda foi para a gente um marco, Desculpa. Uma mãe espiritual que nos guiou, que nos orientou, que nos educou, que prestou serviço não só para a comunidade, para a sociedade,
que deixou sua marca, deixou seu exemplo. Uma mulher humilde, simples, amorosa, e que amava a arte. Ela amava, e uma coisa que eu não esqueço, que eu trago para mim e falo para os meus alunos. O dom que você tem, minha filha, sempre tratar-nos como filhos. O dom que você tem, minha filha, não pertence a ti, pertence a Deus. Então, não transforme esse dom em coisa ruim. Transforme numa coisa boa. E não seja egoísta, que fique só para ti e passe para outras pessoas. Porque aquilo que pertence a Deus tem que passar para aqueles que não tiveram oportunidade. Significa tudo isso e muito mais. Próximo ano, este ano, aliás, faz 25 anos da sua morte. E é uma falta, é como se fosse ontem o que aconteceu, que ela faleceu, nos deixou. Mas com certeza onde ela está rezando para a nossa comunidade, para o nosso trabalho, para as pessoas que ela encaminhou, que outros têm um trabalho, para as pessoas que foram guiadas pela sua mão, como Jucinério, Ricardo Lacerda, Neuma Ferreira Lopes, Edileuza, Edneuza, as pessoas do grupo de jovens lá das populares, Adelaide, Napoliana, cada um tem uma história lá dentro. Então, a irmã Fernanda para a gente foi uma mãe, é uma mãe. E uma mãe a gente nunca esquece. Se ela morrer, pode passar 10, 20 anos, a gente vai sempre lembrar como uma mãe que nos guiou, que nos protegeu, quando era necessário, ela falava sério. Ela era mansa, humilde, mas quando era necessário, ela chamava, conversava e falava sério. Como mãe, amor de mãe é isso. E ela sempre falava, o amor de Deus é como o amor de mãe. Entendeu? Vocês sempre lembrem, porque Deus te ama, te abraça, te perdoa. Mas Deus quer você no caminho certo, como a mãe. A mãe ama, protege, mas ela quer o filho no caminho certo. É isso que significa irmã Fernanda. Eu pergunto pela irmã Fernanda porque, infelizmente, eu posso dizer isso, infelizmente eu não tive o prazer de a conhecê-la. Mas já conversei com pessoas que tiveram o prazer de conhecer a irmã Fernanda, como estou tendo aqui a possibilidade nesse interview de hoje de, mais uma vez, comprovar o grande ser humano que era a irmã Fernanda. Por aqui já conversei com o Damião Fernandes, que também é um filho, vamos dizer assim, ele quer que diga bem isso a todas as pessoas, que é um filho de irmã Fernanda, o próprio Jucinério e tantas outras pessoas, e hoje eu fico sabendo também que a Fátima Leite, a professora de balé, também uma filha. Fui adotada por ela, fui guiada, fui encaminhada, e se hoje eu não sou muita coisa, não vou dizer, mas graças a Deus, o pouco que eu sou, eu devo a ela. Certo? Na minha educação, ela me encaminhou, ela sempre me educou, ela sempre conversava com a gente. Quando estávamos com algum problema, nossa psicóloga era tudo, entendeu? Irmã Fernanda era tudo. Ela sempre disse, eu quero meus filhos bem, no caminho do bem, eu quero meus filhos fortes para enfrentar a vida. E ela falava sempre que o sonho dela é ver nossos filhos chamar ela de vó, que não foi possível. Mas o sonho dela é que nossos filhos a chamassem de vó, certo? É uma coisa que não tem explicação, só você vivendo e sentindo que você entenderia isso. Irmã Fernanda, uma experiência de amor. De amor, essa é a palavra certa. Irmã Fernanda foi e será uma experiência de amor para todos nós. Mesmo aquelas que não conheceram, né? Mesmo as pessoas que não a conhecem, não tiveram contato com ela, mas ao conhecer através de cada história, de cada jovem, vai sentir isso. Olha, Fátima, vamos dar uma pausa no nosso interview, vamos a um intervalo
para logo após o intervalo a gente falar sobre a dança contemporânea. E claro, o balé também passou por algumas modificações no decorrer dos anos. Em 2016, os alunos. Tudo isso no próximo bloco do Interview. Nós vamos a um rápido intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta. Eu sou de Cajazeiras, da nossa cidade, terra da cultura que me deu saber. Foi o Padre Ruli que nos abençoou, cidade que ensinou a Paraíba a ler. É lindo ver o Cristo de braços abertos, por quem faz tudo certo nesta vida vence. Estou muito feliz falando a verdade, eu amo esta cidade, sou cajazeirense. Estamos de volta com o seu Interview. Eu sou José Dias Neto e faço acompanhar você nesse bate-papo, entrevistando aqui Fátima Leite, professora de balé. A gente já discorreu um pouco sobre a sua vida e agora, Fátima, nesse final de programa, iremos falar sobre o balé. No decorrer de vários anos, o balé atualmente, podemos dizer que ele passou por alguma transformação ou ainda continua realmente o balé com a Sinfonia de Beethoven ou dá para adequar o balé também à música contemporânea? Olha, porque assim, o balé clássico nasceu na França, a primeira escola, né? A primeira escola de balé foi na França por volta de 1661. Clássico do clássico continua do mesmo jeito. Passo, movimento, clássico permanece. Muda alguma metodologia, método de professor para professor. Agora, técnicas clássica, contemporânea e moderna foi surgindo no decorrer né, de algumas décadas. E o moderno, né, tem sua técnica clássica, tem um pouco, só que com alguma coisa moderna diferenciada do clássico, que não usa ponta. O balé clássico, a bailarina não tem que usar ponta, né? E o balé moderno, ele deixa o pé mais livre e é com a sapatilha de meia ponta. O contemporâneo também. Até algumas companhias de balé podem dançar até descalço, né? Ou seja, o pé no chão, livre de sapatilhas. Então, há uma diferença do clássico, contemporâneo e moderno. Essas técnicas, sim, com o passar do tempo, vai surgindo algumas coisas diferentes, né? Mas o clássico permanece o mesmo, certo? A técnica clássica é a mesma, o que muda é o método. Vai de professor para professor. Então, o contemporâneo e o moderno evoluiu bastante, né? Foi surgindo dentro do clássico, só com um diferencial mais livre, né? O clássico é mais rígido, isso não quer dizer que não seja disciplinado. O contemporâneo e o moderno também tem sua disciplina, exige muita disciplina, muita dedicação. Quem quiser entrar no balé, na dança, não vai pensar que o balé moderno é livre, espontâneo. Não, tem a sua técnica que tem que obedecer. Senão você não desenvolve um bom trabalho, entendeu? E em relação, foi bom você citar isso, nós temos vários grupos de dança contemporânea, aqui em Cajazeiras, né? E tem alguns meninos que passaram pela nossa escola. Por exemplo, Gregório. Gregório dá aula de dança clássica na escola Ação, em Souza, mas também tem um grupo que ele faz um trabalho belíssimo aqui em Cajazeiras, que é o New Show, né? Passou também por nós, e que para a gente é uma honra, para Cajazeiras, né? Cajazeiras tem que aplaudir de pé sempre o trabalho de Jonas Carlos. Tive a oportunidade de trabalhar com ele e eu fui também aluna dele. No tango, nós dançamos, fizemos uma coreografia, ele criou uma coreografia e eu fui aluna de Jonas Carlos, na dança de salão. Belíssimo trabalho de Jonas. E hoje está dando aula, né? Já terminou. Formado. Formado. Na época, era o único paraibano na sala dele, dança contemporânea na Bahia, né?
na faculdade, na Universidade da Bahia, e se preparando para um doutorado. Se Deus quiser, com certeza, ele vai conseguir. Tem Ítalo, que também faz balé clássico, faz balé contemporâneo, belíssimo, e tá trabalhando, né, na Alagoas. Tem várias pessoas, Felipe, que é decorador e coreógrafo, que me dá assistência, que me dá apoio, que eu adotei desde 7 anos. Felipe é meu filho, né? Posso dizer assim, eu praticamente criei Felipe, o criei, cuidei na sua questão da técnica. E tem outros que, para não ser injusto, como Alan, tem Dunga, tem os meninos do Eric, uns meninos que tem um grupo de dança agora na escola polivalente, tem um projeto muito bonito, belíssimo, e alguns meninos fizeram parte da escola, aprenderam um pouco da escola, certo? Lá na escola do NEC. E eu fico muito feliz, contente com o desenvolvimento, o desenrolar, o crescimento que se deu da década de 80 para cá, pulou assim, de 2000 para cá, como desenvolveu bastante o trabalho desses jovens. E que precisa mais de apoio, mais de incentivo para que façam um bom trabalho. Tem agora o dia D, que é o dia 29 de abril, e tem os grupos de dança que vão apresentar nas ruas, né? Nas ruas, que vão fazer um belíssimo trabalho. Tem Tatiana, que está à frente, junto com o Gregório, o pessoal que está fazendo essa apresentação. E organizando para a apresentação, né? E vai trazer pessoas para dar oficina de dança aqui. Isso é muito importante. Isso para a gente, para mim é uma glória assim, ver quanto evoluiu, quanto cresceu na história da dança aqui em Cajazeiras. Não só a questão do balé clássico, mas principalmente o balé contemporâneo, assim, cresceu. Eu fico abismado e parabenizo a coragem desses jovens de fazer, porque não era fácil na época, quando eu comecei aqui, não era fácil, as pessoas não acreditavam. Ia pedir patrocínio, poucas pessoas me conheciam. Então era fácil bater na porta e levar sempre um não, entendeu? E eu não desisti. E eu falo para as meninas, não desista. Eles às vezes reclamam, professora, a gente não tem apoio, não sei o quê. Se vocês imaginam agora, imagina há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, uma pessoa só, tentando mostrar um trabalho aqui em Cajazeiras. Não foi fácil, então não é fácil. E as coisas não acontecem assim, né? Quanto mais difícil, mais dá ânimo, mais dá incentivo. Mais empolga, né? Mais empolga, entendeu? Fátima, é uma pergunta que eu particularmente não queria nem fazê-la, mas infelizmente nós temos que fazer. Quanto ao preconceito, infelizmente nós sabemos que é real, infelizmente, digo isso infelizmente realmente. Quanto à figura do homem em fazer o balé. Em Cajazeiras tem quebrado um pouco esse paradigma de que balé é coisa de menina e homem não pode nem ver porque fica afeminado e por aí vai, essa sequência de preconceito que maltrata o ser humano, né? Tem, ainda existe, é normal, né? Existe. Mas tem diminuído? Mas tem diminuído bastante. O que eu observei, na época que eu comecei, Jorge Luiz é um dos meninos que fez comigo e até me ajudou na década de 80, mas hoje melhorou bastante, sofria muito preconceito com isso. E a gente foi fazer a oficina de dança lá em João Pessoa e a gente vê o crescimento lá, né, no que João Pessoa, foi em 95, no FENAC de 95. Números de bailarinas era praticamente igual números de bailarinas nas oficinas. Enquanto aqui a gente oferecia bolsa e não conseguia trazer os meninos para a escola. E aí, então, da década de 90 para cá, a gente conseguiu, depois de 96 para 97, a gente conseguiu trazer meninos para a escola.
poucos, né? Em cada sala tinha um menino, né? Aí a gente começou aos poucos e hoje a gente vê que os meninos nos procuram para fazer balé clássico. Não só quebrando o preconceito de si próprio de dançar, mas quebrando o preconceito, mostrando para a sociedade. Para a família, muitas das vezes. Principalmente, né? Para a família. Que as pessoas entendam que é uma arte como uma arte qualquer. Não é necessariamente uma que as dança, pessoas, né? Não é que as pessoas acham que é uma coisa específica, exclusivamente só para meninas, certo? Que o menino tem. Eu fiz uma oficina de dança em 2004 com um cubano chamado Luiz Miguel, que veio para Campina Grande. Nós conversamos sobre isso e ele falou: ah, Fátima, isso aí é normal, é em Cuba também, mas apesar de que Cuba o pessoal começa cedo na escola, o governo incentiva os meninos, mas tem alguns que têm preconceito de ir fazer balé. Entendeu? Tem a vontade, mas fica ele mesmo cometido. Tem preconceito de fazer balé. Então, não é só aqui, né? Não é só aqui. A gente tem uma visão, mas para que eu notei no dia da dança do ano passado, e eu vi que o crescimento de meninos que fazem parte de grupos de dança, balé, não balé, mas precisa do balé clássico para aperfeiçoar a técnica, melhorou bastante, entendeu? Atualmente, quantos alunos são ensinados pela Fátima Leite? Agora, no momento, o ano passado nós tínhamos 12 alunos, começamos com 12. E aí, alguns saíram, né? E nós temos agora um único bailarino que está fazendo frequente. Mas nós temos a vaga de 10 bailarinos, né? Abrimos vaga para 10 bailarinos, dos meninos que fizeram e que querem voltar, entendeu? Porque alguns se comprometeram em entrar em outras, em companhias de dança. Então sobrecarregam e acabam faltando as aulas. Frequente nós temos Anderson, mas a gente está com a abertura, né? Abriu as inscrições, e trazer os meninos que fizeram e vão continuar fazendo. Já foi comunicada essa semana de que esses meninos querem voltar para dar continuidade ao desenvolvimento da sua técnica na área clássica, né? No balé clássico. Existe limite de idade? Ou qual é a idade preferencial para a criança, seja ela menino ou menina, iniciar o balé? Bora, na escola é 2 anos e meio. Agora, a idade não tem limite, certo? Então, é tanto que eu abri uma turma, terças e quinta, para adultos. De 6 horas às 7, lá no NEC. Já dando a oportunidade a pessoas que nunca fizeram balé, que quiserem fazer balé. Qual o aluno mais jovem e o mais velho? A aluna mais jovem é a aluna. Nós temos uma pequenininha de 2 anos e meio, que a gente chama Baby Class, que chama Vitória, que ela entrou a semana atrasada, aliás. E a mais velha, no caso, não sei, não vou dizer o nome, mas tem 30 anos. Então, provando que não tem limite, né? Não tem limite a idade. Basta querer fazer o balé. Agora, Zé, eu só quero pedir a oportunidade que, movida pela emoção de falar de irmã Fernanda, esqueci, não fui justa em falar de um trabalho que eu desenvolvo lá na comunidade, retribuindo aquilo que eu recebi, que é o balé de irmã Fernanda, da Paróquia São José, com 70 crianças. Belíssimo trabalho que a gente desenvolveu lá na Paróquia São José, inclusive já foi convidado para várias apresentações, e que agora com a festa da São José o padre pediu a apresentação com as crianças, né? E a gente vai fazer uma apresentação no dia 1º de maio, lá na Paróquia São José, e quero desde já mandar um abraço para o pessoal de lá, e a coordenadora Beta, né? E o padre Jackson e a irmã Lúcia, que faz parte da comissão que coordena o trabalho lá.
certo? Muito bonito. Quem quiser nos visitar nos sábados, a partir de 3 horas da tarde até 6 da noite, a gente está lá. E quem quiser aula particular, a Fátima Leite também atende no NEC. Só no NEC. E quem quiser entrar em contato, como faz? Olha, o preço é acessível? Porque quando se fala em uma dança clássica, uma arte clássica, se fala, não, mas é caro, eu não tenho condições. Esse tabu tem sido quebrado também? Olha, porque a gente se orienta com o pessoal lá de Campina, né? Tem João Pessoa e Campina. E tem uma pessoa que me informa, ela faz uma pesquisa e diz, sempre passa para mim, lá tá 150, né? Vai variando 150 até 200 reais. Então, lá 150, mas você vê, é uma cidade maior, de porte maior, e etc, etc. Aí o que eu fiz? 80 reais. Estava a 70 reais, mas aumentei porque estava 2 anos, aliás, a 70 reais e não pode, porque aí pode ter de lá para cá uma fiscalização, a questão deles faz uma avaliação, né? Onde tem balé, onde tem dança, onde funciona, como é que funciona e tudo direitinho. E a questão do preço, porque se eu botar muito baixo, eu não estou, né? Eu não estou correspondendo com o valor de Campinas e João Pessoa. De Campinas e João Pessoa. Então eu não posso, porque justamente você disse, você mesmo falou com o preço, acha que é só para alta sociedade, que é uma arte cara. Realmente lá fora é uma arte cara. Não é fácil, os cursos, tudo é muito caro. Então a gente não pode deixar com um preço muito abaixo do mercado, que a gente infelizmente tem que colocar. Verdade. Porque aí eu não estou realmente respeitando, né, o preço, a tabela de preço que vem de lá para cá, né? E como de Campina Grande para cá, só me disseram que tinha empates, mas fecharam, né? Só Cajazeiras, quer dizer, aliás, tem Souza porque são meus alunos, né? Tem que passar por Souza. São meus ex-alunos que já estão dando aula lá. Então, a gente tem que ver a tabela de preço, não pode ficar muito abaixo do mercado. Olha, Fátima, gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença. Chegamos ao final. Eu quero dizer que foi um prazer entrevistá-la, foi um prazer saber um pouco da sua vida, dessa sua história de vida e desse contato com a irmã Fernanda. Então, muito obrigado e boa noite. Nós agradecemos que fazemos no Diário do Sertão e algo mais que Fátima Leite queira acrescentar, fique à vontade. Muito obrigada pela oportunidade de divulgar, de passar aquilo que eu faço, um pouco do que eu faço aqui em Cajazeiras, agradecer às pessoas que me apoiam, as parcerias, agradecer ao pessoal do NEC, meu abraço, e quem está interessado, nos procurar lá no Núcleo de Extensão Cultural do NEC, ao lado da Clínica Dr. Ivan Cavalcante. Desde já eu quero agradecer pela oportunidade e parabenizar pelo programa, que é um incentivo, a oportunidade da gente passar aquilo que a gente sabe, o pouco que a gente faz em Cajazeiras é importante. E para vocês, parabéns desde já, muito obrigada e boa noite. Boa noite para você que está em casa, você que está acompanhando o Interview. Se ligue agora na programação da sua TV Diário do Sertão. Boa noite e até a próxima. Tchau, tchau.